Olá, para você que acompanha a TV do Parlamento Municipal, está no ar o Câmara Agora. Prestação de serviço, reportagens especiais, entrevistas e a agenda do Legislativo na sua manhã de segunda-feira. Comece a semana por dentro do que acontece na cidade. A partir de agora, é informação o tempo todo na sua tela. Fique com a gente. Segunda-feira, 30 de setembro de 2024, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência. Começamos o programa com a previsão do tempo. Agora vamos para a hora, 11 horas em Porto Alegre, temperatura em 28 graus aqui na Avenida Loureiro da Silva 255, sede da Câmara de Vereadores. Tempo bom na capital gaúcha, vamos ver como fica esta semana em Porto Alegre. Vamos passar na nossa tela interativa para ver como é que fica a semana. Terça-feira, o calor antecede a chuva, então vem chuva aí na sequência. Terça-feira a gente tem chuva, as temperaturas variam entre 20 e 25 graus. Terça e quarta com chuva na capital gaúcha. Na quarta-feira, a mínima vai de 17 e a máxima de 21 graus. Então prepare-se, nessa segunda-feira tem bastante calor. E na terça e quarta, previsão de chuva aqui em Porto Alegre. Toque na tela, vamos movimentando a sequência dos dias. Na quinta-feira o sol volta. Então, em direção ao final de semana, a expectativa é de tempo bom. Quinta-feira a temperatura já dá uma amenizada no calor, né, nesse começo de semana. Então, na quinta a gente tem a temperatura variando entre 15 e 18 graus. Na sexta-feira, entre 14 e 21. Vamos ver como fica o final de semana aqui em Porto Alegre. Tempo bom, olha, vai dar para aproveitar o final de semana aproveitável aqui na cidade. Temperatura variando entre 13 e 25. A mesma coisa no domingo, sol entre nuvens na capital gaúcha, vai dar para aproveitar bem o final de semana. Então prepare-se, resumindo aqui, temos esse calor forte hoje e previsão de chuva, eventualmente forte aqui na capital, na terça e na quarta-feira. E na sequência dos dias, tempo bom em Porto Alegre, sol entre nuvens e temperaturas mais amenas. Voltamos aqui com o logo do programa e seguimos por aqui com mais informações. Segunda-feira, dia de sessão, dia de votação de projetos e também de tribuna popular aqui no Legislativo da capital. Quem está com a gente ao vivo para ampliar as informações é o repórter Gilberto Caetano. Gilberto que já está lá aqui no plenário Otávio Rocha para trazer as informações. Muito bom dia, Gilberto. Diz para nós o que temos previsto para hoje, tudo bem? Olá, Clayton, bom dia a você e a todos que acompanham o Câmara Agora na manhã desta segunda-feira, um dia bem quente, ensolarado aqui na capital dos gaúchos. Bom, às 14 horas terá início a sessão ordinária do dia de hoje, estamos aqui no plenário Otávio Rocha. Os trabalhos começam com a tribuna popular, que no dia de hoje recebe a Associação Multicultural dos Artesãos do bairro Restinga, na zona sul da capital. Eles apresentarão aos vereadores um pouco sobre o trabalho desenvolvido, a história da instituição. Na priorização do dia, Clayton, diversos projetos, muitos que já estavam pautados anteriormente, mas não foram votados por falta de quórum, mas continuam na ordem do dia. Entrou na última semana um de autoria da vereadora comandante Nádia, do PL, que prevê a equiparação da pessoa transplantada às pessoas com deficiência aqui no município, no âmbito do município de Porto Alegre. E continuam na priorização vou citar dois projetos, um de autoria do vereador Aldacir Oliboni, do PT, em parceria com o vereador Roberto Robaina, do PSOL, que cria a política municipal das pessoas desaparecidas, aí de procura às pessoas desaparecidas aqui na cidade de Porto Alegre, e um outro de autoria do vereador João Bosco Vaz, do PDT, que obriga as operadoras de televisão a cabo e de telefonia, telecomunicações, a agendarem com o cliente um horário determinado para a instalação do serviço. A gente sabe que atualmente isso daí é feito por turno, manhã, tarde, e muitas vezes os clientes não podem ficar esperando o turno todo até chegar o técnico. Clayton, lembrando que a sessão começa às 14 horas, ao vivo, com transmissão ao vivo da TV Câmara Porto Alegre. Aguardamos todo mundo. Eu volto contigo aí no estúdio. Uma boa segunda-feira a todos. Valeu, muito obrigado, Gilberto. Bom trabalho aí para a nossa equipe. Gilberto que falou do plenário Otávio Rocha com
imagens do André Rodrigues. Lembrando, então, reforçando, a partir das 14 horas, transmissão ao vivo da sessão plenária. A gente faz antes ali uma entrevista com os vereadores, né, para trazer o clima, né, do que vai rolar na sessão na sequência. Ao vivo, nas segundas e quartas-feiras, a partir das 14 horas, tá bem? Canal 16 da NET, 11.3 da TV aberta digital e também no nosso YouTube. Vamos agora conferir a agenda do Parlamento para esta semana. Destaque para as sessões solenes que nós temos aí na sequência dos dias. As informações chegam com a repórter Mariana Gindre. Vou botar a Mariana aqui na tela. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Oi, Clayton. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha de casa. A agenda dessa semana tem, então, já na segunda-feira, a sessão plenária a partir das 14 horas. Mas a novidade é que começam hoje mesmo as montagens das exposições do 24º Salão de Artes Plásticas, promovido aqui pela Câmara Municipal. Esse evento, ele começa mesmo, assim, a inauguração na terça-feira da semana que vem, dia 8 de outubro, e busca promover, enfim, divulgar os artistas, as suas artes e também promover reflexões sobre o mundo e a contemporaneidade. Os artistas, eles foram selecionados através de inscrições prévias e eles também vão concorrer a prêmios de 3 a 12 mil reais. Essa semana também tem sessões solenes, são 4 no total, desses eventos de homenagem, entrega de diplomas, títulos e troféus. Então, quem quiser conferir todas as informações, pode acessar o site que está agora na tela. Já na quarta-feira, voltam os parlamentares, para o plenário para fazer mais uma sessão de votações, debates, enfim, também a partir das 14 horas. E para fechar a semana bem, com cultura como sempre, tem na sexta-feira, a partir das 19 horas, uma apresentação da 8ª Mostra de Artes Glênio Pérez. Nesta semana, na verdade, é uma peça de teatro infantil chamada Adivinha o que é, que foi escrita e dirigida pela Juliana Barros e é inspirada num disco de MPB com o mesmo nome. Só para lembrar, então, que quem quiser conferir qualquer uma dessas apresentações, seja dessa sexta-feira ou as das próximas, que fazem parte da 8ª Mostra de Artes Glênio Pérez, pode vir aqui no memorial, que fica no primeiro andar aqui do Palácio Aloysio Filho, e pegar os ingressos gratuitamente. Por essa semana, então, era isso, Clayton. Um abraço para ti e para quem está nos assistindo e volto contigo aí no estúdio. Valeu, Mari. Obrigado. Mariana Gindre trazendo a agenda aqui do Parlamento. Vamos até a redação da TV Câmara agora para sabermos os assuntos trabalhados pela nossa reportagem e os temas dos programas da semana. Quem traz as informações é a Vanessa Schmidt. Vamos botar a Vanessa aqui na tela. Olá, Vanessa, bom dia. Olá, Clayton, muito bom dia para você, bom dia também para quem acompanha a TV Câmara. A nossa semana começa com o Porto Alegre em Debate e a gente vai reprisar a nossa conversa com cientistas políticos que analisam o cenário eleitoral para esse pleito. A apresentação é do Gilberto Caeteano. Vale lembrar que no domingo tem primeiro turno da votação aqui na capital. Na terça-feira tem o TV Câmara Entrevista com a Mariana Gindre e nessa edição a gente vai abordar a saúde respiratória e também a qualidade do ar. Na quarta-feira, comigo, tem o Trajetórias, onde a gente segue a nossa série em homenagem aos atletas olímpicos. Nessa edição, eu converso com o judoca brasileiro medalhista nas Olimpíadas, Rafael Macedo. Na quinta-feira, ao vivo, a partir das 2 da tarde, tem o Acontece em Porto Alegre com o Felipe Laude, onde a gente sempre aborda reportagens especiais. Esses são só os destaques, tem muita coisa que a gente segue trabalhando nessa semana para levar para você que está aí do outro lado da telinha. E vale lembrar que toda a programação da TV Câmara está disponível no nosso canal no YouTube. Clayton, era isso, volto ao estúdio com você. Obrigado, Vanessa, obrigado pelas informações. Deixa eu lembrar, a Vanessa deu o recado aqui, do programa do debate, Porto Alegre Debate, que vamos falar sobre eleições. Próximo domingo tem eleição e a gente vai fazer uma cobertura em rede com a TV Assembleia. Portanto, fique ligado aqui na programação no canal 16 da NET. Momento de conferir os serviços disponíveis na capital. Quem traz os detalhes agora é o repórter Felipe Laude. Vamos botar o Felipe na tela aqui. Olá, Felipe, bom dia.
Olá, Clayton. Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara nesta manhã. Começamos aí mais uma semana de trabalhos e informação. Informação de serviço agora, começando com saúde. Pois é, a SAMU, o nosso serviço de atendimento de urgência móvel, aí, as nossas ambulâncias da SAMU aqui de Porto Alegre, vão contar agora com o apoio do Corpo de Bombeiros para reforçar os atendimentos para a população de Porto Alegre. Isso vai reforçar as 18 equipes que já atuam no socorro de vítimas em situações críticas. Chamados seguem ocorrendo pelos telefones 192 e também 193. A cooperação entre as duas instituições visa justamente dar uma resposta mais rápida para o atendimento e fortalecer o trabalho das entidades aí que trabalham para as vítimas que precisam de atendimento rápido. E a gente sabe que quando essas pessoas precisam de atendimento, não dá para esperar muito. Então, esse trabalho muito importante do SAMU e do Corpo de Bombeiros para reforçar esses atendimentos à população de Porto Alegre. Aproveitando também, Clayton, que a gente está numa semana em que a previsão é de chuva, a gente quer reforçar o telefone da Defesa Civil aqui do município. Telefone o 199. Se você que está aí precisar de auxílio por conta das chuvas, não hesite, ligue para o telefone 199. A Prefeitura divulgou na semana passada o relatório final do Plano de Ação Climática aqui de Porto Alegre. O documento reúne 30 ações de mitigação e adaptação para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e fortalecer a resiliência. O principal objetivo é esse, é garantir que a cidade diminua os níveis de poluição e esteja preparada para possíveis eventos extremos. Documento super importante que você pode acessar no site da Prefeitura. E ainda sobre isso, uma informação super importante, tão aguardada pela população, é um edital que a Prefeitura aqui publicou para contratação, um edital de licitação para contratação de uma empresa que vai prestar serviços especializados no monitoramento meteorológico, hidrológico e também geológico para a capital. O serviço vai contar com uma equipe técnica para fazer a leitura de dados de estações hidrometeorológicas, radares, satélites e demais meios disponíveis, com emissão de boletins diários, semanais e mensais. Informações em tempo real, que vão garantir o aumento da precisão dos alertas e previsões para a cidade em tempos aí de chuvas, para a cidade realmente se preparar e poder muitas famílias conseguirem se realocar, principalmente famílias que estão em áreas de risco. Clayton, por hoje é só, me despeço aqui com informações super importantes e desejo aí que todo mundo se cuide essa semana aqui na capital. Muito bem, é isso aí, né? O pessoal vai se cuidar porque tem previsão de chuva nesta terça e quarta-feira, né? Então, eventualmente, chuva forte aí nestes 2 dias depois desse calor aí na segunda-feira. Então, todo cuidado. Quero ampliar mais uma informação de serviço que já trouxemos aqui, mas que ainda vale ressaltar como será o funcionamento do novo posto da Guarda Municipal na Praça 15, no centro histórico da cidade. Em entrevista ao Jornal da Câmara, o comandante da Guarda, Marcelo Nascimento, afirma que a unidade deverá ser uma referência para a população. O funcionamento está previsto para esta primeira semana de outubro. Vamos conferir trecho da entrevista. Essa base ela tem como função fundamental, quando ela foi planejada, de ser uma referência para todos que estão ali na área central, naquela região da área central. Seja a população, seja aqueles que prestam serviços, ou até mesmo os outros integrantes das outras forças de segurança, Polícia Civil, EPTC, Brigada Militar, outras instituições que quiserem se juntar a nós, né, puderem estar ali, vai ter uma água, um café, um local para poder descansar. A base ela está aberta à população e para as outras instituições de segurança. Então a principal função dela é ser uma referência para que todos saibam que ali o poder público, seja municipal, estadual ou federal, ele está presente e que vai inibir criminalidades e, se acontecer, nós teremos um ponto de apoio rápido de resposta. E isso que eu queria lhe perguntar, comandante, são pontos estratégicos aqui que o senhor coloca, né, dessas bases avançadas, Redenção, Moinhos, Praça 15. O tempo-resposta, isso é fundamental em alguns tipos de ocorrência, né, por exemplo. E ali é um ponto de referência também no centro, como o senhor colocou, né?
Então é um local estratégico, né? Exato. É um local estratégico e dentro das nossas áreas de atuações, que são as áreas de convivência, os parques, as praças da nossa cidade. Mas é importante realmente salientar que seja a Guarda Municipal, seja a Brigada Militar, seja a Polícia Civil ou qualquer outro órgão de segurança pública que tenha o dever de dar uma resposta rápida, estes elementos eles contribuem para que dê a sensação de segurança para a população. A população ela sabe que o poder público está presente, está próxima dela e que caso ela necessite, ela pode recorrer, que a resposta será dada. Se for alguma situação que não seja de atribuição da Guarda Municipal, nós, dentro de um grande espírito de integração e de companheirismo com todos os outros órgãos, faremos a comunicação, daremos o primeiro atendimento e repassaremos a situação, caso seja de competência de outro órgão, para este outro órgão. O importante é que a população saiba que o poder público está trabalhando para estar cada vez mais presente na sua vida e garantir mais segurança e o bom uso dos nossos espaços públicos. Muito bem, né? Quem passa por ali, perto do terminal Parobé, já consegue ver, né, uma estrutura de container que vai ter ali. A expectativa é que nesta primeira semana do mês, primeira semana de outubro, as atividades efetivamente já estejam ocorrendo por ali. Como colocou o comandante da Guarda, ser um ponto de referência para a população, em especial a população que circula no centro de Porto Alegre. Reportagem especial. No programa de hoje vamos abordar um dos desafios das grandes cidades. Os repórteres Vanessa Schmidt e André Rodrigues foram às ruas para nos mostrar como a mobilidade urbana impacta no dia a dia da população e as alternativas para melhorar o nosso deslocamento. Acompanhe. Mobilidade urbana é a condição que permite que as pessoas se desloquem pela cidade a fim de desenvolver suas relações sociais e econômicas. No dicionário, mobilidade significa facilidade de locomoção e os ônibus, metrôs e outros transportes fazem parte dessa mobilidade. Mas na prática, será que as pessoas estão achando fácil se locomover por Porto Alegre? Olha, tem que escolher sempre um horário para vir, né? Porque às vezes, que nem eu vim agora de lá, o ônibus deve ter levado 1 hora para me chegar aqui. Antes era 45 minutos, tá? Aí é problema. Pobre que depende de ônibus, só se rala. O meu falta. Falta de horário também. Falta bastante até. E isso prejudica o senhor? Prejudica, né? Porque às vezes eu saio 5 horas de casa, e aí volto às 8. E aí eu levo minha esposa também no serviço, né? E demora, né? É dificuldade, né? Seu Leonel e seu Dalmo estão entre os cerca de 600 mil passageiros que se locomovem diariamente na capital com o transporte coletivo, segundo a Associação dos Transportadores de Passageiros, a ATP. A arquiteta e urbanista Carolina Silva, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, no Rio Grande do Sul, explica que a mobilidade urbana representa a capacidade que a cidade tem de proporcionar o deslocamento de pessoas e bens. E isso inclui veículos, vias, ciclovias e calçadas. E dentro desta complexa organização, Carolina enfatiza que a espinha dorsal é o transporte público. O desafio é fazer o sistema funcionar em prol das pessoas. Então, se a gente tem um transporte coletivo de qualidade, né, bons ônibus, boas paradas de ônibus, boa frequência, né, dessas linhas que não sejam superlotadas, né, a gente qualifica esse sistema e torna ele competitivo. Se eu tenho um transporte público de qualidade que funciona, para que eu vou pegar um Uber, por exemplo, né, ou para que eu vou sair com o meu carro? Ir e vir é um direito de todos. E dentro da mobilidade urbana, o transporte público coletivo é um dos meios mais utilizados. Mas e quando o transporte público coletivo não é o suficiente, cabem aos cidadãos buscarem outras formas de transporte, seja por aplicativo, patinetes ou bicicleta. Alguma forma a gente encontra para se locomover pela cidade. No caso da bicicleta, como alternativa para melhorar a mobilidade urbana, Carolina avalia que é preciso enxergar a bike como meio de transporte, não somente como lazer. E expandir a malha cicloviária é fundamental. A gente precisa que elas
componham uma rede e que ela não seja somente trechos fragmentados de ciclovia que levam de nada a lugar nenhum, né? A gente precisa que essas infraestruturas cheguem nos locais onde tem demandas de viagem, né? Então, que elas te levem até uma estação de transporte coletivo, que elas te levem até um grande hospital, até as grandes universidades, até as escolas. Então, a gente precisa que ela conecte pontos de interesse dentro da cidade e a gente precisa que ela, dentro da sua malha, ali, seja conectada. E entre os ciclistas que encontraram na bicicleta o seu meio de locomoção pela capital, ainda há muita coisa para melhorar e tornar de fato a bike uma alternativa de transporte efetiva e segura. Tá bom, só tem que reformar as partes que faltam ainda, né? Por exemplo, que nem ali, ó, lá umas partes que faltam é perigoso, a gente tem que trocar de pista. E o trânsito, né, tá muito movimentado. Falta de mais opções de ciclovias. Eu moro aqui no bairro Menino Deus e trabalho aqui próximo. Sou professor de artes marciais, me desloco sempre de bicicleta e até por aqui ainda funciona, mas aqui já está tudo destruído, né? O sistema, né, da mobilidade urbana é bem complicado, né? Então, imagina numa grande cidade, né, fazer todos estes modais conversarem, né, em prol da população. Então, esse exatamente é um dos grandes desafios das cidades, né? E a bike, né, como a gente viu aqui, a Vanessa até andando de bicicleta aqui para nos mostrar, em alguma forma, as dificuldades que tem de passar por ali, né, pelas ciclovias. Precisa também, né, como colocou aqui a nossa entrevistada, a arquiteta urbanista, elas precisam ter um ponto de chegada, um ponto de saída que elas se conversem, né? Então este, sem dúvida nenhuma, né, é um grande desafio nesse emaranhado, né, da gente conseguir se deslocar com qualidade pela capital. Chegou a hora do nosso quadro de entrevista e lembrando que antes de da gente se despedir do mês de setembro, vale lembrar que o mês é dedicado também à conscientização sobre a doença de Alzheimer. Esse é o nosso tema de hoje. E para trazermos orientações, especialmente aos cuidadores, a nossa convidada é a psicóloga clínica e coordenadora dos grupos de apoio emocional da Abras RS aqui em Porto Alegre, Suzete Cassalha. Suzete, seja muito bem-vinda aqui, muito obrigado pela presença. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Clayton. Bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo. E, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Principalmente nesse final de setembro lilás. Né? É um final de mês, né? Mas não quer dizer que as discussões, os debates em torno desse assunto não se mantenham, e é necessário que se mantenham, né, o ano inteiro. Né? É um mês para, enfim, a gente suscitar esse debate, né? Mas que ele se mantenha perene, né? Com certeza, cada vez mais necessário, porque as estimativas aí estão apontando cada vez mais, né, o envelhecimento da população e cada vez mais surgirão diagnósticos de Alzheimer e outras demências. Então, por isso, essa necessidade tão urgente, né, de informar e trazer o conhecimento. E o lema, né, dessa campanha este ano foi momento de agir, né? Hora de agir para tentar romper com o preconceito, com os estigmas que ainda tem, né? E realmente ainda tem para muitas famílias, né? Então, e quando o diagnóstico vem, sempre é um impacto muito grande para as famílias. As famílias chegam e dizem assim que se sentem muito desamparadas e muito perdidas, porque recebem um diagnóstico no consultório médico, chegam em casa e não sabem como agir, não sabem como lidar e como conduzir esse processo, né? A Abras, né, que a gente citou, é a Associação Brasileira de Alzheimer, né? Isso. Quais as características, Suzete, dessa enfermidade, né? Como é que os primeiros sinais, assim, que as pessoas, as famílias, né, precisam estar atentas, né, no seu familiar, né? Quais algum sinal de alerta, assim, que as pessoas precisam ficar? Então, geralmente esses sinais, né, eles estão focados na questão da memória, né? As pessoas acabam se confundindo, não sabendo onde guardaram, ou então guardar em lugares muito inusitados. Né? Até ontem, no nosso evento da Abras, que foi um evento artístico e cultural e científico, teve uma peça de teatro. Então, na encenação,
a protagonista, né, que foi a dona Herta, num momento ela pede o jornal e a vizinha não achava. Onde é que estava o jornal? Dentro da geladeira. Né? Então, colocando, né, esses objetos nesses lugares, né, que não seriam os lugares apropriados. Então, é um grande alerta. Outras questões, né, prejuízos na cognição, desorientação espacial, desorientação temporal, que dia é hoje, né? Enfim, por isso que é muito arriscado, né, um paciente, quando ele já está num certo momento da doença, ele sair sozinho, dirigir automóvel. Então, isso são situações de muito risco para o paciente que as famílias têm que estar atentas. E esse estar atentas, né, doutora, diz respeito à forma como os familiares, né, os cuidadores vão lidar com essa doença, né, do seu ente, né, porque, como a senhora colocou, eles precisam estar preparados e para isso precisam também buscar o conhecimento, né, de como lidar com isso, porque em algum momento aquilo é novo para todo mundo, né, a família ela precisa se adaptar, né, ao modo de agir do seu ente que está diagnosticado, né. Que relatos assim a senhora tem, né, e como é que a Abras também trabalha nesse sentido, né, de poder dar esse suporte, né, e orientar os cuidadores? Ok, boa pergunta, Caio. Obrigada. Então, a Abras, ela tem regionais em todo o país e a nossa regional aqui de Porto Alegre, ela trabalha, né, com profissionais da área da saúde e com familiares cuidadores também que são voluntários para compor a diretoria. E a partir daí, né, se cria ações, né, para atender essa população que nos procuram. Então, ações assim que são permanentes na nossa Abras são a existência de 2 grupos. O grupo de apoio informativo, que ele é aberto para a sociedade em geral, então todos que quiserem participar não precisa de inscrição, podem chegar, né, no dia do evento, na hora marcada e participar. Geralmente esses grupos informativos têm um convidado, um palestrante da área da saúde, e aí ele vai trazer informações e depois é aberto para perguntas, depoimentos. E o outro grupo que nós temos é o grupo de apoio emocional. O grupo de apoio emocional, aí sim, ele é mais intimista, ele é mais restrito, porque como trabalha com as emoções, não tem como ter um grupo grande. Então, esse sim precisa de inscrição e precisa de uma organização. E foi pensando nisso que uma familiar lá no passado, quando eu organizei o grupo e criei o grupo de apoio emocional, uma familiar organizou um grupo no WhatsApp, que foi bem interessante. Então, a partir do grupo do WhatsApp, a gente organiza, né, quem vai, quem não vai, e quem está precisando mais, quem não está, e dá o lugar para uma outra. Então, é bem interessante assim como eles, né, interagem e combinam. E também acaba sendo um grupo tipo SOS, né? No próprio grupo do WhatsApp, eles pedem socorro ali. Ai, gente, a minha mãe está fazendo isso, meu pai... não sei o que fazer, vocês já passaram por uma situação uma assim? Troca de experiências ali. Exato, e aí todo mundo começa a teclar ali, começa a trocar as experiências e é muito interessante. E o grupo de apoio informativo também tem seu grupo do WhatsApp, né? Então, como é que funciona? Sempre quando os familiares nos procuram, ou os profissionais, enfim, né, que querem participar do grupo informativo, eles entram a partir do WhatsApp do grupo informativo. E aí ali são colocadas todas as informações, inclusive quando há o grupo de apoio emocional. E aí quem tem interesse aí nos procura. O grupo de apoio emocional, eles acontecem quinzenalmente, todas as segundas-feiras quinzenalmente, das 3 às 5, à tarde coordenado por mim, e temos um outro à noite coordenado pela psicóloga Ana Pfister, que é nas quintas-feiras, quinzenalmente também, das 19 às 21 horas. Certo, todas essas informações tem no site da Abras, né? Basta entrar no site da Abras, tem todas essas informações ali. Para a gente ir encaminhando aqui o final da nossa entrevista, a senhora também tem um livro, né, que foi composto, né, de relatos dos familiares, né? Isso aí. Fala um pouquinho sobre essa produção, né, e que tipo de relatos a senhora pode nos trazer, assim, como experiência, né, que também participou, né, na confecção deste material. Ok. Então, gente, quando
eu comecei, né, ao coordenar o grupo de apoio emocional, eu vi assim que poucas pessoas, né, estavam, diante do público imenso, né, que a gente sabe que tem aí precisando de apoio. Eu pensei, como poderá atingir mais pessoas? E aí eu criei um projeto que era escrever um livro de relatos familiares para que esses relatos pudessem chegar ao número maior de famílias, né? Quanto mais famílias pudessem ter essa vantagem de poder contar com outros relatos, porque geralmente eles pensam assim, eu pensei que isso só acontecia comigo, né? Geralmente eles chegam no grupo assim, eu pensei que isso acontecesse comigo, só. Então, quando eles encontram um grupo de iguais, existe a mudança, né? Existe a mudança no lidar com as emoções e o grupo ajuda também a validar essas emoções. Então, o grupo, né, ele serve para isso também, para que outras famílias possam ler esses relatos e entender que são emoções que são validadas por todos os familiares cuidadores, que acontecem com todos, né? Medo, dúvida, raiva, impotência, enfim, várias emoções. E esses relatos, cada um trouxe, então aqui tem 15 relatos, tem 15 textos, 15 textos escritos por familiares cuidadores e que não foi escrito em linguagem técnica, essa é a grande diferença do nosso livro. Ele não foi escrito com linguagem técnica, e sim com a linguagem do coração. Especial, né? E quem quiser, então, né, conhecer um pouco mais do nosso livro, nós temos uma página no Instagram, que é @alzheimer.relatosfamiliares. Então, quem tiver interesse, acesse lá, que está todas as informações na nossa página do Instagram. E a página do Instagram da Abras é @abrasrs. Isso aí, tá dado o recado, né? Queria só para a gente encerrar, que a senhora deixasse uma mensagem, né, para quem está nos acompanhando, é um cuidador, é um familiar, né, para que deixe, enfim, uma mensagem, um alento, né, um carinho, né, um afago mesmo que a distância, né, uma mensagem de esperança nesse sentido, né? Então, a minha mensagem de esperança é que vocês procurem ajuda, né, porque vai ficar mais leve, com certeza. A partir do momento que a gente aprende o manejo mais adequado, a convivência fica mais leve, a convivência fica mais tranquila e aí o sentimento de amor que existe, né, entre as pessoas envolvidas, ele flui, a conexão se restabelece. Então essa é a mensagem. Outra mensagem é dizer para vocês que nesse finalzinho de setembro a gente programou uma live para escutar, para dar lugar de fala para os cuidadores familiares. Então hoje no nosso Instagram vai ter uma live coordenada por mim e pela Jussara Ortiz, que é a coordenadora do grupo informativo. Nós vamos estar com 2 familiares cuidadoras que participam dos nossos grupos. Que horas a live? Às 20 horas. Está lá na nossa página do Instagram e vai ser transmitida pela página do livro, tá? @alzheimer.relatosfamiliares. Esperamos vocês hoje às 20 horas. Muito bem, está feito o convite. Deixa eu agradecer aqui a psicóloga clínica e coordenadora dos grupos de apoio emocional da Abras em Porto Alegre, Suzete Cassalha, obrigado pelas informações. Desejar para a senhora um bom trabalho, né? E parabenizar pelo trabalho, né? Pelo isso que a senhora faz, né? Como voluntária, né? Ajudando também muita gente que está passando por isso, né? O que está nessa situação um pouco mais complicada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Muito bem. O Câmara agora fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara nos canais 16 da NET, 11.3 da TV Aberta Digital. Acesse também o nosso YouTube. E mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Bom dia, boa semana.